a importância do enquadramento e a intencionalidade por trás dele. Pessoal, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, certo? E por que que eu decidi trazer esse tema aqui para o canal? Pessoal, eu costumo ver muitas produções, né, muitos vídeos, inclusive até mesmo muitos podcasts, onde a galera erra muito no enquadramento. Para quem trabalha no audiovisual, né, para quem gosta, para quem está inserido nesse meio, é algo que eu particularmente considero muito importante, mas que eu não vejo as pessoas darem essa importância toda a esse tema, a esse assunto, né, a essa parte específica que é o enquadramento ou plano de gravação. Vou falar hoje sobre alguns deles, listei aqui alguns mais importantes e vou falar do plano de gravação ou enquadramento em dois âmbitos. Vou mostrar aqui para vocês algumas cenas de um filme famoso, né, um filme conhecido. Vou mostrar na prática como foram aplicados esses planos de gravação, qual a intencionalidade por trás deles, mas também vou estar mostrando aqui em outro âmbito, que é no âmbito de um culto, por exemplo, né, uma live, uma transmissão de um culto, porque tem muita gente que segue a gente aqui, que inclusive são pessoas que fazem parte de mídia das igrejas. Então vou mostrar que é possível estar aplicando também isso aqui dentro desse âmbito, né, que é o âmbito de um culto. Beleza? Pessoal, esse vídeo está dividido em três partes, certo? Eu vou fazer primeiro uma introdução básica, né, falando sobre cada plano, né? Não vou falar sobre todos, não vou abordar todos, porque nem todos são necessários em uma produção mais comum. É algo que a gente utiliza ali no dia a dia. Vou falar o objetivo e a intenção por trás deles, né? O que cada um deseja comunicar ao espectador. Em seguida, a gente vai fazer uma análise em cima de algumas imagens. Eu peguei aqui alguns frames, né? Os prints de algumas cenas de um filme muito conhecido, como eu havia falado. Vou mostrar para vocês a intencionalidade, como esses planos foram aplicados em cima dessas cenas específicas desse filme. E a terceira parte, eu peguei aqui também a transmissão de uma igreja que eu acompanho, que eu gosto muito da forma com que a galera lá trabalha, e vou estar mostrando para vocês também nessa terceira parte a intencionalidade dos planos de gravação, né, ou do enquadramento ali durante a transmissão de um culto. Quero pedir aqui também que você já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like aqui, comenta aqui depois de assistir, né, se isso te ajudou em alguma coisa, compartilha com alguém que você acha que precisa também assistir esse conteúdo e adquirir esse conhecimento. E qualquer dúvida que vocês tiverem também podem deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo, beleza? Bom, pessoal, aqui na tela a gente já está com uma imagem, certo? Eu peguei a imagem aqui do filme Vingadores, se eu não me engano, essa cena que eu peguei, esse trecho que eu peguei aqui conhecido como a batalha final. Escolhi esse filme, mais especificamente essa cena, porque existe uma variação muito grande, né, onde a gente consegue tirar exemplos aqui muito fácil. E vou estar apresentando agora aqui para vocês um pouco mais desses planos, desse enquadramento e falar um pouco sobre o objetivo de cada um deles. Pessoal, a gente vai começar aqui com um plano de gravação, né, chamado de plano geral. Qual que é o objetivo do plano geral, né? Você vai ver que geralmente toda cena de filme, quando ela inicia, geralmente ela inicia com um plano geral. Qual que é o objetivo do plano geral aqui? Situar, né, o espectador, a pessoa que está assistindo. Então aqui no início dessa cena a gente já tem esse plano geral. Vocês podem ver, eu circulei ali, né, o Capitão América, se eu não me engano, e o Thanos, né, eles estão bem distantes ali, porque é como se eles ali fossem liderar os exércitos que vão para a batalha e tudo, né? Então eles estão bem pequenos ali, e aqui também é possível ver todo o contexto da cena, né? As tropas, o local onde está acontecendo, ou seja, quando você vê uma cena dessa, você já consegue se situar de onde está acontecendo. Qual que é o contexto da cena? Tá prestes a acontecer uma batalha em um campo aqui, em algum ponto específico, né? Então o objetivo do plano geral, a intencionalidade por trás dele é esse: situar ali o espectador, a pessoa que está assistindo. Certo? Passando aqui agora para o nosso segundo plano, né, que é o plano americano, como vocês podem ver. É um plano que vai fechar um pouco mais o indivíduo, só que do joelho ali para cima. Por que plano americano, né? Por que desse nome? Vocês vão entender um pouquinho mais na frente. A princípio, o objetivo desse plano é o quê? Equilibrar a ação corporal e a expressão facial, né? É mostrar ali corpo, mas ao mesmo tempo o rosto. E ele tem esse nome, pessoal, porque há um tempo atrás, né, na época que os filmes de faroeste estavam em alta, esse plano ele foi criado com o objetivo justamente de mostrar ali corpo e rosto. Como assim? Tinha que haver um plano, tinha que existir um plano ali que fizesse um enquadramento e mostrasse
as pessoas duelando, né? Porque esse filme de faroeste tinha bastante duelo, onde ficavam um de costa pro outro, eles iam andando, se viravam e então atiravam, né? Então tinha que existir um plano ali que eles conseguissem fazer um enquadramento horizontal e que mostrasse o momento ali em que as pessoas que estavam duelando iam puxar a arma para atirar. Então eles tinham que mostrar ali um pouquinho abaixo da linha da cintura, mas eles também não queriam deixar de mostrar o rosto, né? Então esse plano ele ficou conhecido como plano americano ou plano Hollywood por conta disso, né? Então ele vai pegar ali mais ou menos abaixo do joelho para cima, né? Joelho abaixo do joelho um pouquinho para cima, né? E ele vai mostrar tanto a expressão corporal como a expressão facial também. Por isso que ele vem na sequência do plano geral, né? O plano geral é bem mais aberto, ele já é um pouco mais fechado, mas ainda mostrando aqui bastante coisa. Agora falando aqui, pessoal, um pouco do plano médio, né? Que vem na sequência ali do plano americano, né? Qual que é o objetivo do plano médio, né? É focar um pouco ainda nas expressões, nos gestos, mas manter uma noção de espaço. Geralmente ele é muito utilizado ali em diálogos, né? Por isso que eu separei aqui duas cenas, juntei essas duas cenas na mesma tela para vocês entenderem. Aqui é justamente um momento em que o plano médio ele é usado, né? Mas ele é usado justamente num diálogo. Vocês vão ver que durante os filmes e séries, né? Esse plano médio, que é um plano que pega ali da cintura para cima, ele é utilizado bastante nos momentos de diálogo. E dentro do plano médio, pessoal, existem algumas variações, né? Como o plano médio padrão, o plano médio aberto e o plano médio fechado. E esse aqui é um exemplo do plano médio sendo utilizado da cintura para cima. Separei aqui também, né? Vou passar aqui para vocês verem. Um exemplo do plano médio sendo utilizado é um pouco mais fechado, né? Ali mais ou menos na altura do ombro, ó. Eles utilizam bastante também. E o objetivo do plano médio, pessoal, é focar sim nas expressões e gestos ali, por isso que ele é um pouco mais fechado, mas mantendo aí uma noção de espaço, né? Sem que o espectador perca a noção de espaço do que está acontecendo em volta ali também, certo? E agora apresentando aqui para vocês na tela, eu não sei se vocês estão notando, né? Mas a ideia é cada vez ir fechando mais nesse enquadramento. A gente começou num geral, passou para um americano, veio para um médio e agora que a gente está num close. Geralmente ele vai pegar o rosto, ou às vezes até mesmo um pouco menos. Vai pegar ali acima do queixo até a testa. Às vezes ele até enquadra mesmo, fechando um pouco mais no rosto. Porque qual que é o objetivo dele? Expressão, né? Emoção, né? Ele quer mostrar ali, no caso dessa cena aqui do filme especificamente, ele está querendo mostrar aqui a expressão do Capitão América no momento em que ele vai convocar, em que ele vai dar meio que um grito de guerra para chamar a galera para a batalha. Para quem está assistindo, né, não sei se você já foi assistir um filme como esse aqui no cinema, né, mas você vai notar que as pessoas realmente se empolgam, né, gera emoção e as pessoas chegam a vibrar, a gritar dentro ali do cinema, porque o intuito e a intenção desse plano aqui é justamente transmitir isso, né, transmitir emoção, seja raiva, tristeza, dúvida, alegria, encorajamento. Ele vai focar nas expressões, né, e consequentemente ele vai bater um pouco mais em cima ali das emoções de quem está assistindo, né? Então eles começaram situando o telespectador, fechando um pouco mais depois ali nos indivíduos para mostrar quem eram os personagens, utilizando o plano americano, né? Expressão ainda corporal junto com a facial. Tiveram alguns diálogos e eles fecharam no plano médio, né? Não deixaram ali de enfatizar as expressões, mas queriam manter o espectador ali com a noção de espaço do que estava acontecendo em volta, a movimentação das tropas, e depois eles vêm fechando um pouco mais, né, aqui para o close, para começar a trazer essa emoção, esse sentimento para a cena. Então vocês conseguem perceber que tudo aqui realmente é intencional. Isso aqui, pessoal, aliado a um bom color, a gente chama de color grade aí, que é a coloração da imagem em si, juntamente com a trilha sonora, juntamente com os efeitos sonoros, né, é o que dá toda essa emoção e é o que traz essa imersão para quem vai assistir. Hoje, especificamente, a gente está falando aqui sobre plano de gravação, sobre enquadramento, né? Mas tudo isso aí, eles juntam em uma produção só justamente com o objetivo de atingir o público, de imergir o público, né? Trazer essa experiência mais imersiva para quem vai assistir. Por fim, vamos falar aqui do plano detalhe, que é um plano que tem o intuito de chamar atenção para algo específico, algum simbolismo, mostrar o que está em oculto ali para o telespectador, conduzir o olhar do espectador para algo
algo específico. Aqui nessa cena, pessoal, é um corte no braço aí do Capitão América e ele tá como se fosse apertando, né, uma atadura, né, ele tá ferido, então eles mostram o ferimento ali, mas eles fazem questão de enfatizar esse detalhe que ele ainda ferido vai ainda assim com o ferimento continuar a batalha. Então mostrei aqui para vocês algumas cenas de filme, expliquei para vocês como isso aqui é aplicado em filmes, em séries, na maioria das produções, e agora eu vou trazer para um outro âmbito, que é o âmbito de um culto, né, de uma transmissão, de uma live, como isso aqui pode ser aplicado na live de um culto, né, e separei aqui também algumas imagens e vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Bom, pessoal, aqui são imagens de uma igreja que eu acompanho, igreja da cidade. Acho muito massa o trabalho deles lá, acho bastante intencional. E aqui eu separei algumas cenas de uma transmissão mais recente para vocês entenderem como que eles utilizam, né, a intencionalidade deles. Não sei, né, se eles realmente trabalham com essa intencionalidade, eu acredito que sim. Caso não seja, ainda assim tá muito bom, né? Tá sendo muito intencional. Mas vamos lá. Mostrando um pouquinho aqui para vocês. Essa cena aqui que vocês estão vendo na tela, pessoal, é a cena inicial, né? Eles abrem o culto com essa cena aqui. O que é que a gente vê aqui, mais uma vez? Plano geral. Qual que é o objetivo do plano geral? Situar o espectador. Só que dentro de uma transmissão de um culto, eu posso ter uma outra interpretação a respeito desse plano aqui, né? Ele está mostrando o altar, ele está mostrando a igreja, as pessoas ali que estão participando do culto. E qual que é a interpretação que eu posso ter a respeito disso? Mostrar unidade, né? Pessoas reunidas com um só propósito, né? Então o culto iniciou mostrando o templo, as pessoas reunidas, né? Aquela sensação de corpo, de comunidade, de unidade ali da igreja, e é um plano excelente para ser utilizado no início das transmissões, né? Porque além de situar o espectador, ele já passa essa ideia de unidade, de comunidade, de pessoas que estão ali juntas, como falei, para um mesmo propósito. Esse plano também pode estar sendo utilizado no momento de louvor, ou quando a pessoa que está ali no altar está orando pela igreja, né? Então são situações interessantes para estar usando esse plano, e eu gosto deles, né? Da igreja da cidade por conta dessa intencionalidade. Então eles já iniciam com essa cena aqui, mostrando essa cena, beleza? Pessoal, na sequência eles cortam direto para o plano americano, que é enquadrando ali do joelho para cima. Eu não coloquei aqui porque eu esqueci de borrar o rosto da pessoa nessa imagem específica. Eu não sei se eu posso estar mostrando a imagem do pessoal, né? Se pode dar algum problema de direito autoral. Então, como eu esqueci de borrar o rosto, eu não vou estar mostrando aqui. Eu pulei direto aqui para o plano médio, certo? Mas falando ainda aqui, eu quero que vocês esqueçam esse plano que está na tela, né? E lembrem que o plano americano é joelho para cima, que na sequência eles saem do plano geral e cortam para o plano americano, mostrando a pessoa que está iniciando ali o culto, né? A pessoa que está talvez dirigindo o culto ali. E qual que é o objetivo do plano americano nessa cena específica que não está aqui na tela? Mais uma vez, o plano americano ele equilibra a ação do corpo, a ação corporal, junto com a expressão facial. Ele é um pouco mais fechado, mas ele ainda mostra bastante. Então ele é um plano excelente para mostrar durante um momento de pregação, né, durante um momento em que a pessoa que está dirigindo, a pessoa que está ali à frente, ela está se movimentando no altar, né, ela mostra mais energia, mais entrega, ela fala um pouco mais da linguagem corporal, da administração que está sendo feita ali. Então é um plano excelente, né, para esse propósito em específico, nesse momento de culto, tá bom? E agora a gente vai ver aqui o plano médio, né, que é o plano que está na tela. No momento do louvor é bastante utilizado, né, ele fecha ali nas pessoas que estão louvando, né, nos ministros. Não é só essa vez que isso acontece, tem várias cenas, né, onde eles utilizam o plano médio, só que eu não podia pegar todas, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Só que, mais uma vez, o objetivo do plano médio é focar na fala, na emoção, sem perder o gestual ali, né, e sem perder alguns detalhes ali que talvez, por exemplo, como nessa cena, né, é um violão que ele está tocando, né? Então ele fecha, ele mostra o gestual e ao mesmo tempo ele está mostrando expressão, né? Um plano excelente para ser utilizado nesse momento aqui. É um plano, pessoal, que ele vai criar bastante conexão e clareza no momento da comunicação. Por último, pessoal, o plano detalhe, né? Que ele é utilizado para, como falei para vocês, trazer a atenção, o olhar do espectador para algo em específico. Às vezes a pessoa está tocando um baixo, uma guitarra ali, tá ouvindo aquele som e eles são intencionais no momento de cortar
para aquele instrumento específico, que é para a pessoa ver que aquele instrumento está sendo tocado, às vezes um teclado, às vezes um violão. Então, o plano de detalhe pode ser utilizado dessa forma, né, para mostrar, por exemplo, num culto de casais, certo? Tem um casal ali de mãos dadas, né? Se a pessoa que está como câmera tem essa sensibilidade e está como objetivo, né, de realmente mostrar detalhe, é um bom ponto. Então ele pode ser utilizado dessa forma, ele pode ser utilizado para mostrar uma pessoa no momento da palavra ali, fazendo alguma anotação, paginando a Bíblia ali, procurando um capítulo, um versículo, né? Então ele pode ser usado de diversas formas, né, para mostrar uma lágrima ali num momento específico escorrendo, no momento que a pessoa está realmente ali adorando, buscando a Deus. Cada plano desse daqui, ele vai depender muito da sensibilidade de quem está ali no papel de filmar, né, de fazer esse enquadramento. Por isso que esse assunto, pessoal, eu considero um assunto importante, porque cada plano, cada enquadramento, como eu falei no início, ele é intencional. Ele foi criado com um propósito. Né? O enquadramento ele não é feito por qualquer motivo. Né? E eu trouxe aqui também para fechar algumas cenas do momento da palavra. Então aqui a gente tem um plano geral, não deixa de ser um plano geral, certo? Ele é um pouquinho mais fechado, mas ele ainda é um plano geral, porque ele mostra o indivíduo ali de corpo inteiro, ele está mostrando o ambiente, então ele não deixa de ser um plano geral, certo? Ele é um plano geral um pouco mais fechado. Na sequência a gente tem aqui um plano americano, né, que eles utilizam bastante, que é muito interessante, principalmente no momento que o pregador ele está se movimentando, né, pelo altar, ele vai estar mostrando expressão e ação corporal ao mesmo tempo. E a gente tem aqui o plano médio. Eu não sei se caberia outros planos aqui, no momento da palavra, até também por questão, pessoal, de direito autoral, sabe? De repente eles estão fazendo um plano geral ali, tá mostrando muita gente, né? E de repente aquela pessoa ali não quer aparecer, aí mete um processo ali na igreja, né? Então acredito que aí, talvez eles até se resguardam muito com relação a isso, né? E não focar muito no plano geral mostrando na igreja. Eu notei que em algumas transmissões, eu não sei se recente eles pararam de fazer isso totalmente, né? Mas umas transmissões mais antigas, eu acho que eles tinham uma espécie de grua e eles mostravam a igreja lá de cima, né? Eles ficavam fazendo um movimento muito distante ali, não dava para ver rosto, não dava para identificar muito as pessoas, né? Eles faziam um geral dessa forma. Hoje eu notei que eles fazem um geral mais a partir de quem tá ali no altar, né? Mostrando o altar, situando o telespectador ali no altar e mostrando quem tá pregando ali, fechando mais especificamente lá. Pessoal, nós temos também muitos outros planos, certo? Eu não trouxe esses planos porque eles normalmente ali, a maioria desses outros planos não é utilizado com tanta frequência, né? Algo mais específico, por exemplo, plano sequência, que é um plano muito complexo de fazer, pessoal. O plano sequência não é tão simples, né? Para quem não sabe, o plano sequência, existem poucos filmes e poucas séries feitas em plano sequência. Ele não tem corte, né? Você inicia o filme e termina o filme sem corte. Então isso exige muita habilidade ali da equipe, né? Muita ousadia do diretor ali para trabalhar com plano sequência, né? Tanto é que a gente não vê tanto, né? Tem uma série recente, eu não vou lembrar o nome, que ela é feita toda em plano sequência, né? Então é bem complicado de fazer. E existem, pessoal, muitos outros, né? Ponto de vista, onde você vê a partir da visão do personagem ali do filme. Se eu fosse trazer todos aqui, esse vídeo ia ficar muito longo, né? Então eu trouxe os principais, né? O básico aqui, para vocês conseguirem se situar e estar utilizando aí nas produções de vocês, né? Existe a questão da angulação também, né? Quando você mostra mais de baixo para cima, você dá mais autoridade a quem está falando, mais de cima para baixo. Você está diminuindo a pessoa na altura dos olhos ali, onde você está se igualando. É muita coisa mesmo, né? Mas o meu objetivo aqui com esse vídeo era trazer o básico, né? Pelo menos o básico para vocês começarem a aplicar, colocarem em prática e tornarem a produção de vocês mais intencional, né? Seja uma produção pessoal sua, seja a transmissão de um culto, seja até mesmo um vídeo que você está fazendo em casa, né? Então, esse foi o meu objetivo com esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse conteúdo, compartilha com alguém que precisa receber também esse conhecimento, né? Aprender um pouco mais sobre isso. Deixa teu comentário aqui se ficou alguma dúvida, se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!